Pastor porque prega? De jeito nenhum. Porque tem igreja? De jeito nenhum. Porque vai para o culto? De jeito nenhum. Hello guys. Olá people. Paz e graça. Eu gostaria de te passar uma consideração aqui muitíssimo importante. Tenha muito cuidado em chamar as pessoas de pastor. Ou seja, nem todo mundo que você vê dentro de uma igreja, não importa se tem muita gente, se é abarrotada a igreja, se a igreja é cheia da ponta a ponta, se tem não sei 3.000 e tal pessoas, nem sempre essas pessoas são pastores. Então não cometa esse erro de chamar todo mundo de pastor, pastor não sei de quê, só porque prega não sei de quê não é pastor. Primeiro, então servo, a quem eu vou chamar pastor? Olha o que acontece lá em João capítulo 21, nos versículos 15 a 17. O que acontece? Vê que é uma conversa em que Jesus ele está lá falando com Pedro. Quem é Pedro, servo? Pedro foi discípulo de Jesus Cristo, nosso irmão na fé, nosso pai na fé, o pai da igreja, o pastor, o pai sentador. Então, nesta conversa, perceba bem o que é que acontece. Jesus, aliás, vai fazer uma pergunta a Pedro. A pergunta vai ser: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder: sim, Senhor, eu te amo. A resposta de Jesus vai ser: então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu cordeiro, apacenta os meus cordeiros. Vou repetir. Jesus, prestem atenção. Jesus perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondendo: sim, Senhor, eu te amo. A resposta de Jesus vai: apacenta os meus cordeiros. Novamente, então, Jesus faz a mesma pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, a Bíblia fala que Pedro ele vai ficar aí mais ou menos assim. Ele vai falar: Senhor, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus vai falar novamente para Pedro. A resposta vai ser que pastoreia as minhas ovelhas. E novamente a Bíblia diz pela terceira vez, então Jesus faz a pergunta, a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder: Senhor, sim, tu sabes todas as coisas. E a Bíblia diz que Pedro ficou triste por causa da repetição das perguntas que estavam a ser feitas para ele. Mesmas perguntas. É que se fosse tu ou eu na mesma situação, ficaria também assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo e o Senhor está a fazer essas perguntas para mim. O Senhor sabe todas as coisas. Mas então aconteceu a mesma coisa com Pedro. A coisa importante que eu quero que nós percebamos aqui é a seguinte: quando Pedro responde para Jesus pela terceira vez, Jesus dá a mesma orientação. Fala: então apacenta o meu rebanho, as minhas ovelhas, os meus rebanhos. Então ele diz: apacenta o meu rebanho. Vê a coisa muito importante aqui. Servo, o que é? Vamos ver, o que é apacentar? Este é o termo apacentar. Apacentar vem do latim, que significa levar para pastagem, dar alimento, alimentar. Então Jesus está a falar para Pedro: olha, Pedro, se tu me amas, alimenta o meu rebanho, alimenta as minhas ovelhas. Tá. Jesus falando para Pedro: se tu me amas, alimenta as minhas ovelhas. Primeiro ponto. A segunda orientação de Jesus foi quase parecendo a mesma, mas é um pouquinho diferente. É uma com mais responsabilidade. Jesus vai falar: olha, se tu me amas, Pedro, então o que você vai fazer? Você vai pastorear o meu rebanho. Pastoreie o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Então se me amas, pastoreie o meu rebanho. Pastoreie o meu rebanho. O que é pastorear, servo? Pastorear é orientar, é dirigir. Orientar, dirigir o rebanho de Jesus. E pela terceira vez, a resposta, a orientação, aliás, de Jesus para Pedro vai ser a mesma que a primeira. Pedro, se tu me amas, então alimenta o meu rebanho. Agora, prestemos atenção.
Primeiro, é pastor aquele que alimenta o rebanho de Jesus. O que alimenta o rebanho. Não estamos a falar aqui o pastor das ovelhas, o pastor dos bois. Não estamos a falar pastor, é espiritual, aquele pastor que nós conhecemos, né? Aquele pastor, então, é pastor aquele que alimenta o rebanho de Deus. Que alimenta o rebanho de Deus. Este é pastor de Jesus. Pastor. É o pastor que nós temos que chamar pastor. Nem todo mundo é pastor. Agora, há um porém aqui. Como assim, servo? Sim. Não basta só alimentar. Nós vamos chamar pastor aquele que alimenta com o alimento que vem de Jesus. Porque quando Jesus fala para Pedro alimentar o seu rebanho, ele não lhe fala porque eu tenho que buscar outros alimentos. Não. Jesus, ele ensina primeiro a Pedro quais são os alimentos e depois ele fala: olha Pedro, agora você alimenta o meu rebanho. Toda a vida de Pedro com Jesus, ele estava a receber, porque Pedro comia do alimento que vinha de Jesus. Não daqueles pães aí da multiplicação, né? Mas o pão da vida, aquele pão da vida, a palavra de Jesus, esse é o alimento. A palavra que nós recebemos de Jesus, esse é o alimento. Serve, qual é o alimento que eu tenho que receber de um pastor? A palavra de Jesus. Serve, onde é que sai? Dentro da Bíblia. Que não se acresce nem sequer uma vírgula. É lá a palavra de Jesus. Esse aqui é o alimento. Então, olha, até aqui podemos já distinguir assim. Eu quero te falar. Todo cara que você vê que prega e não é a palavra de Jesus, primeiro, não lhe chama de pastor. E segundo, aquela não é uma alimentação que vem de Jesus. Serve falso, é anátema, pode ser, considera como que é. Mas voltando ao foco, sim, não é de Jesus, não vem de Jesus, não é pastor, pode esquecer. Pode ser um ilusionista, um modelo, um humorista e não tem nada a ver com ser pastor. Então, segundo, eu vou falar, olha, pastoria, orienta, dirija. Mas, servo, vamos dirigir com o quê? Com a palavra. Ela fala, olha, esta palavra, ela é digna, ela é aprovada para ensinar, redarguir, dirigir, corrigir. Ela é inspirada por Deus. Então, é com a palavra que o pastor vai orientar as ovelhas, vai dirigir as ovelhas. É tudo com a palavra. Então, servo, quem é pastor? Pastor é aquele que primeiro alimenta o rebanho com alimento divino, com alimento que vem de Jesus, com o pão da vida que é Jesus, com a palavra de Jesus. É aquele que orienta o rebanho. Orienta. Agora, amada no Senhor, se tu não estás a fazer isso, então vamos lá, deixa de escala, viu? Melhor tu seres ovelha, melhor seres ovelha para que alguém te ensina como é viver, como é ter relação. Olha, porque toda pessoa que não faz isso dentro da igreja, que não alimenta espiritualmente os crentes, os membros, os discípulos, estou a falar dos discípulos, que não alimenta os discípulos, que não orienta os discípulos de forma espiritual, de forma santa, de forma exemplar, assim como Paulo disse, dos meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, não é digno de ser chamado pastor. Não. E essas coisas que vimos lá na internet, esses pastores aí que estamos observando, quando a palavra não vem de Deus, esquece. Não tem nada de pastor, não tem nada de santo aí, é nada, mas esquece. Então, é lá. O pastor apacenta, pastoreia o que vem de Jesus. Então, amado, se tu não estás a fazer isso, deixa de escalão. Mais vale tu seres uma ovelha do que ser um pastor a levar muitas almas para o inferno. Tá chill, é? Paz e graça, amado.